e desejar abri-la em Gênesis 11. Gênesis 11. Onze, 31 e 32. Aleluia. Mantenha o seu coração aberto para o falar do Senhor. Temos aqui no telão, se você desejar acompanhar. O texto diz assim: tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Amém. Você pode se assentar. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco nesta noite, os da sede, os das congregações. Deus abençoe a cada irmão pelo esforço de estarem aqui para juntos neste culto da comunhão. Temos comunhão uns com os outros. Temos este contato de rever aqueles que estão aí nas suas congregações trabalhando. E nós louvamos a Deus porque Ele tem proporcionado esta noite a cada um de nós. Eu quero falar sobre o desafio de crer na palavra do Senhor. Desafiados a crer na palavra do Senhor. Irmãos, quando nós vemos este texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Tera sai de Ur dos Caldeus com o destino de Canaã, mas ele para em Arã, ele ficou em Arã. E ali neste lugar, ele estabeleceu a sua casa, ele estabeleceu a sua família, ele estabeleceu os seus negócios, e ali também ele morreu e foi sepultado. Neste contexto, nós vemos que para Abraão, Arã passou a ser lugar de segurança, lugar de estabilidade, lugar de conforto e lugar de prosperidade. E estes são alguns dos motivos porque muitas pessoas rejeitam a promessa de Deus. Quando nós olhamos para a trajetória deste homem, saindo de Ur dos Caldeus, com destino a Canaã, e ficando em Arã, até a sua morte, por causa da estabilidade, da segurança, do conforto, da prosperidade. Quando nós olhamos para essas características, nós entendemos que estes são elementos que nós encontramos na vida daqueles que rejeitam a promessa de Deus. Por esses motivos, eu chamo Arã de o lugar de muitos. Canaã é um lugar para poucos, mas Arã é um lugar de muitos. Muitas pessoas saíram de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, mas estão estabelecidas em Arã. Lugar que existem muitas pessoas com promessas extraordinárias, com promessas maravilhosas para a sua vida, mas ficaram em Arã. Lugar de pessoas que não querem o compromisso verdadeiro com Deus.
lugar de pessoas que não querem viver o cumprimento das promessas, lugar de pessoas que desprezam as promessas de Deus. Por isso é o lugar de muitos. Porque quando se fala de promessas, quando se fala de chegar em Canaã, está falando sobre aceitar o desafio de crer na palavra de Deus. Se fala do desafio de crer nas promessas de Deus. E muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão da segurança, do conforto, da estabilidade, da prosperidade de Harã para caminhar até Canaã. Porque quando nós aceitamos a promessa de Deus para a nossa vida, nós precisamos começar a abrir mão. Nós temos que abrir mão dos nossos projetos próprios e pessoais, os projetos que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida. Quando se trata de caminhar até Canaã, a gente precisa começar a abrir mão das velhas práticas. Precisa começar a abrir mão dos pecados de estimação. Começa a necessidade, é urgente de abrir mão de algumas coisas que o mundo oferece. Começa, como foi dito há pouco aqui, começa a necessidade de ter que ler a palavra, de orar, de jejuar, de ter uma liderança espiritual sobre a sua vida, de frequentar a igreja onde Deus chamou. Não é fácil chegar a Canaã, por isso Canaã é a terra de poucos, mas Harã é a terra de muitos. Às vezes Deus está dizendo, eu quero te levantar com poder e autoridade, eu quero usar você para pegar a minha palavra, para ser uma liderança, mas precisa abrir mão de um tempo sentado em frente da televisão, para colocar a cara na palavra do Senhor e estudar a palavra do Senhor. Quando é chamado para sair de Harã e continuar a caminhada até Canaã, nós temos que abrir mão de muitas amizades. Nós temos que cortar o vínculo com pessoas que não estão nos conduzindo a Canaã. Por isso nós estamos falando de segurança, falando de estabilidade, falando de conforto. E as pessoas preferem ficar no seu suposto lugar de segurança, de conforto, de estabilidade. Deus tem uma promessa para mim, mas eu não quero abrir mão. Não quero abrir mão das minhas práticas, não quero abrir mão das minhas amizades. Deus tem uma promessa maravilhosa para mim, mas esta promessa inclui sair de Harã e continuar caminhando até Canaã, então não conte comigo. Harã é lugar de pessoas que não querem compromisso verdadeiro com Deus. Harã é o lugar de pessoas que se dizem cristãs, mas querem continuar na sua vida confortável, querem continuar no seu lugar de segurança, não querem fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer, não querem abrir mão e aceitar as exigências que Deus está fazendo para a sua vida. Porque servir a Deus não é do jeito que você quer, servir a Deus não é do jeito que você acha que é, servir a Deus não é o lugar que você quer servir a Deus é seguir as exigências que Ele tem feito para a sua vida. Por isso, Harã é um lugar de muitos. É muito mais, aparentemente, é muito mais fácil abrir mão das promessas de Deus e ficar aonde está. Aparentemente é muito melhor abrir mão das promessas de Deus para continuar nas redes sociais, para continuar assistindo, para continuar se deleitando com as amizades. Aparentemente é muito melhor.
O evangelho que se é pregado hoje em dia é um evangelho que não precisa ter compromisso, que você não precisa ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que você não precisa frequentar a igreja, que você não precisa orar, que você não precisa estudar a Bíblia. Primeiro faça o que você quer fazer, primeiro busque os seus projetos pessoais, e se sobrar um tempo, você faz aquilo que Deus quer que seja feito. Esta é a realidade que temos vivido. Por isso Harã é o lugar de muitas pessoas. É um lugar que está povoado de pessoas que têm promessas maravilhosas de Deus para a sua vida, mas preferem ficar no conforto, na estabilidade, na segurança e na prosperidade. O texto está dizendo que Tera pegou o que ele possuía e saiu em direção a Canaã. E encontrou Harã e ali ficou até a sua morte. Tem pessoas que estão no meio do caminho. Já saíram de Ur dos Caldeus. Saíram com a intenção de chegar a Canaã prometida por Deus, mas estão paradas em Harã. Porque compromisso, é difícil o compromisso com Deus. Para sair de Harã, precisa aceitar o desafio de crer na promessa de Deus. E para crer na promessa de Deus, precisa de um relacionamento profundo com Ele. Crer na promessa de Deus, ser desafiado para crer na palavra de Deus, não se conquista com um relacionamento superficial. Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão falava face a face com Deus. E agora tem crente que vem uma vez, olha lá, uma vez por semana na igreja, ora 5 minutos por mês, nunca abre a Bíblia e acha que tem compromisso com Deus, e acha que tem relacionamento com Deus, e acha que tem comunhão com Deus, e acha que é guiado por Deus. Está muito longe de Canaã, está parado em Harã, tem uma promessa maravilhosa na vida, mas ainda não aceitou o desafio de crer na promessa do Senhor. Para sair de Harã, precisa aceitar o desafio. Precisa jejuar, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa ser frequente na igreja, precisa se subordinar à autoridade espiritual, precisa abandonar a vida de pecado, precisa abandonar as velhas práticas, precisa se render às exigências de Deus. Entenda, irmãos, existem muitos pseudos crentes. Existem muitos que dizem que estão indo para Canaã, mas estão parando em Harã, achando que o reino de Deus é feito do jeito que você quer, na hora que você quer, segundo o seu padrão de exigência. Com Deus não funciona assim. É Deus quem estabelece as regras, é Deus quem estabelece as exigências. E se nós quisermos viver as promessas, temos que seguir aquilo que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida. Aceitar as promessas é caminhar pela estrada dos desafios. Mas pastor, eu tenho que abrir mão daquela amizade? Eu tenho que abrir mão de frequentar aqueles ambientes? Eu preciso parar de praticar isso na minha vida? Se Deus está pedindo, sim. E se você está fazendo esta pergunta, é porque o Espírito Santo já falou no seu coração que você não pode continuar do jeito que você está. Ele está te convidando a sair de Harã. Você já saiu de Ur dos Caldeus, mas não se contente em ficar em Harã. Deus quer você em Canaã. Um desafio divino. Então Deus aparece a Abraão e o desafia a crer na sua palavra. Veja que o pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus, para em Harã, mas ele tinha a intenção de chegar em Canaã e nunca chegou.
Agora em Gênesis 12, Deus se manifesta a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, sai do lugar da segurança, sai do lugar da estabilidade, sai do lugar de conforto e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Mas pastor, eu preciso então abandonar a minha família? Eu preciso abandonar meus irmãos, minhas irmãs? Se eles estão te levando para longe de Canaã e te amarrando em Harã, você precisa deixar. Porque o próprio Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, que não deixar as amizades, não é digno dele. Não é digno do reino dele. Por isso Deus está falando: tem um desafio. Ou você acredita na minha palavra, ou você continua acreditando na palavra do mundo. Ou você acredita na minha palavra, ou você continua acreditando na tua própria palavra. Ou você acredita no plano que eu tenho para a sua vida, ou você continua acreditando no plano que você mesmo estabeleceu para a sua vida. Servir a Deus é um desafio. É um desafio. Servir a Deus é abrir mão. Servir a Deus é sair do nosso conforto. Quem disse que a caminhada cristã é confortável? Quem disse que viver as promessas de Deus é confortável? Quem disse que servir a Deus é estar deitado eternamente em berço esplêndido? Crer na palavra de Deus é caminhar pela estrada dos desafios. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei se estarei vivo. Não sei se estarei vivendo o cumprimento das promessas ou continuarei lutando para vivê-las. Mas eu continuo crendo na palavra de Deus. Se você quer uma vida de estabilidade, você não irá viver as promessas. Se você quer viver uma vida confortável espiritualmente, você nunca viverá o cumprimento das promessas. Se você quer ter conforto e estabilidade na sua vida, se prepare para ficar em Harã. Mas se você quer viver o que Deus tem prometido para a sua vida, os planos que Ele mesmo estabeleceu, se prepare para caminhar pelas trilhas dos desafios. Agora, diante deste desafio, Abraão precisa crer que o plano de Deus para a vida dele é melhor do que o plano dele para a vida dele. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão precisava crer que o plano de Deus era melhor do que o plano do seu pai. Não, mas papai veio e ficou até aqui. Papai morreu aqui, eu também vou morrer. Tem pessoas que estão presas à história do passado. Tem pessoas que estão presas às tradições e deixando de viver as promessas maravilhosas que Deus tem estabelecido. Pastor, por que eu não vivo as promessas de Deus? Por que eu não tenho... Está preso em Harã. Abraão precisou crer que o plano de Deus era muito melhor do que qualquer outro plano para a sua vida. Abraão nem discutiu com Deus, mas: Senhor, estou para comprar a fazenda tal, estou para fazer uma venda de gado muito boa. Agora que eu comprei uma tenda bem bonita, não vou ficar mexendo na tenda, desmontando e montando, vai estragar minha tenda, Deus. Agora que eu fiz amizade com o povo daqui, agora que eu aprendi a falar a língua, agora que eu estou adaptado à cultura deste povo, o Senhor quer que eu saia daqui? O Senhor quer que eu mude o meu padrão de vida?
O Senhor quer que eu abandone tudo que eu construí até aqui. Se Deus está exigindo, pode abrir mão, pode abandonar, porque o que Ele tem para a sua vida é muito maior, é muito melhor. Oh, aleluia! Abraão aceitou o desafio, creu na palavra de Deus, saiu da sua terra, deixou o seu lugar de segurança, de estabilidade, de conforto. Conforto, estabilidade, segurança tem afastado muitas pessoas das promessas de Deus. Eu te desafio a pensar, e não vai faltar pessoas na sua mente. Quantas pessoas, tem um hino do Inário que a gente sempre cantava, quantos que corriam bem, mas hoje estão indo longe de ti. Quantas pessoas você conhece que têm promessas maravilhosas de Deus na vida, mas estão paradas em Harã? Quantas pessoas que você conhece que têm promessas de serem pastores, pregadores, cantores, missionários, tantas outras coisas, que estão parados em Harã? Preferem um conforto pseudo, ou aparente conforto, estabilidade e segurança que esta vida terrena oferece. A diferença entre Harã e Canaã é que precisa abrir mão das velhas práticas, precisa abrir mão dos pecadinhos, precisa abrir mão das amizades, precisa abrir mão de coisas que a gente fala, não, acho que não tem nada a ver, precisa lançar mão de tempo, de rede social, de televisão, para orar, para estudar a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para jejuar, deixar aquele cafezinho gostoso de manhã para jejuar, apresentar um sacrifício vivo ao Senhor, que precisa abrir mão de um tempo com a família, um tempo de outras coisas para estar na casa do Senhor. É difícil. A diferença entre Harã e Canaã é difícil. Abraão caminhou pela estrada dos desafios. E quando nós olhamos a história de Abraão, nós vemos que Abraão enfrentou seca, escassez, fome, roubo, sequestro. Essa é a história de Abraão. A gente gosta de pregar e dizer, Abraão com 100 anos de idade, segurou o seu filho da promessa no colo, e quando ele foi sacrificar o seu filho, Deus colocou lá um cordeiro, e ele não precisou sacrificar o filho, e ele viveu bastante, ele ficou rico. A Bíblia diz que o homem ficou riquíssimo. Oh, que história linda de Abraão, o pai da fé, teve Isaque, e dele foi criada uma grande e poderosa nação, mas nós esquecemos dos desafios da jornada. O evangelho de hoje é um evangelho de conforto. O evangelho de hoje é um evangelho de segurança. O evangelho de hoje é um evangelho de estabilidade, mas não segundo o que Deus quer, segundo o que você quer. Pastor, o pastor Bertasso deu testemunho que se ele acordasse, antes de se converter, se ele acordasse pela manhã e não tomasse um copinho de cachaça, a mão não parava de tremer, o corpo não parava de tremer, e quando ele se converteu, o diabo veio falar no ouvido dele, dizendo, olha, e agora, como é que vai ser? Vai ficar tremendo o dia inteiro? Você não vai poder mais beber a tua cachaçinha, vai ter que abrir mão dos colegas do bar, não vai mais poder. O que você vai fazer da vida? Ele orou ao Senhor, encheu o copo de leite, de vez de pinga, tomou o leite, está até hoje, aleluia, 30 e poucos anos na presença do Senhor, abriu mão, para viver as promessas do Senhor, abrir mão. Abraão caminhou pelos desafios, seca, escassez, fome, sequestro, guerra, roubo. Então a nossa caminhada cristã não é tranquila. O diabo veio para roubar, para matar e destruir.
E Ele usa situações, Ele usa pessoas, Ele usa sentimentos, Ele usa pensamentos, Ele usa coisas que a gente vê na televisão, nas redes sociais. O diabo está a todo instante tentando nos afastar de Canaã. Dizendo, você já saiu de Ur, não precisa chegar em Canaã não. Pode ficar em Harã que está tudo certo, está muito bom. Só a metade da caminhada já está bom. Mas Abraão aceitou o desafio e falou, pois não, Deus, vou sair caminhando. Enfrentou seca, escassez, fome, roubo, sequestro e tantas coisas mais. E o que aconteceu com Abraão? Nós estamos falando de sair do conforto, da segurança, da estabilidade, da prosperidade, mas a falsa segurança, a falsa estabilidade. Irmãos, a gente olha para as pessoas do mundo, como diz o salmista certa feita, ele diz assim, eu olho para o ímpio e tudo vai bem. Eu olho para o ímpio e as coisas dão certo, vão se encaixando. Por que para mim as coisas são tão difíceis? É porque nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo tentando nos atrapalhar, tentando nos tirar de Canaã. A nossa batalha é diária. A nossa batalha é constante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele todo alegre, nós estávamos trabalhando juntos, e ele todo alegre, trabalhando. E eu estava com um livro meu dentro da minha bolsa. Eu falei, vou dar um livro para esse rapaz. Mas eu fiquei pensando, esse rapaz não tem problema, para que eu vou dar um livro para ele? Está tudo bem na vida dele? Então, quando nós olhamos para as pessoas que estão em Harã, quando nós olhamos para as pessoas que estão em Ur dos Caldeus, a gente olha e pensa, não, está tudo bem. Essa pessoa não tem problema, essa pessoa não tem dificuldade. A gente encontra, está sempre alegre, está sempre feliz. E eu fui conversar com aquela pessoa. Problema no casamento, problema na saúde, a esposa com problema na saúde, o filho com problema. Esses dias fui conversar com outra pessoa dizendo, olha, vem na igreja. Eu sei que está tudo bem com você, mas vem na igreja. Ele falou, não está nada bem comigo. Não está nada bem lá em casa. Não está nada bem com os meus filhos. Os meus filhos estão indo até no psiquiatra. Tão difícil que está a coisa. Crianças pequenas, irmãos. 8, 9 anos, psiquiatra, tomando remédio tarja preta. Então esta é a falsa segurança que as pessoas que estão em Harã têm. Mas quando nós aceitamos o desafio de crer na promessa de Deus para a nossa vida, embora a gente enfrente lutas e dificuldades, veja o que aconteceu com Abraão. O que aconteceu com ele? Na segurança, Deus o protegeu a todo instante. Por algumas vezes roubaram a mulher de Abraão. Pegaram a Sara. Já era avançada em idade, mas estava bonitona. Onde chegava o rei, opa, tem uma mulher bonita atrás aqui. O que Deus fazia? Protegia Abraão, mandava dificuldades, mandava doenças, mandava mortandade. O que está acontecendo? Vamos mexer com a mulher errada. Mexemos com a pessoa errada. Certa feita Abraão estava tranquilo lá na sua tenda, de repente chega um servo do seu sobrinho correndo desesperado, dizendo, olha, o seu sobrinho foi sequestrado. Os reis vieram aqui, fizeram batalha e levaram o seu sobrinho, a família dele, levaram todos os bens. E Abraão pegou 318 valentes da sua casa. É extraordinário esse texto. É extraordinário esse texto. Quando eu leio, eu fico encantado, porque a Bíblia diz que Abraão pegou 300 homens que haviam nascido na sua casa, portanto não eram homens de batalha, não eram guerreiros, e a Bíblia diz que ele perseguiu o exército inimigo, e 318 homens
venceram. Oh, aleluia! Um exército preparado para a batalha, porque quando eu e você, quando nós cremos na palavra, na promessa de Deus, Ele traz a verdadeira segurança na nossa vida. Não é ninguém que pode chegar e roubar aquilo que Deus nos deu. Oh, aleluia! Aleluia! Vale a pena. Na estabilidade, irmãos, Deus sustentou Abraão a todo instante. Imagine um senhorzinho de 75 anos sair caminhando no deserto. Aquele sol escaldante durante o dia, o frio extremo. Um homem que a cada instante estava numa terra diferente, numa cultura diferente, numa língua diferente, no meio do povo diferente, no meio de um reinado diferente. Mas Deus trouxe sustento, aleluia, deu estabilidade, tanto para o físico. Eu procurei e não achei nenhum texto dizendo que Abraão ficou doente, que Abraão ficou acamado, que Abraão passou um período de febre. Não, a Bíblia não relata nada, absolutamente nada, porque Deus estava sustentando o físico daquele homem chamado Abraão, caminhando no meio do deserto, porque ele havia aceitado o desafio de crer na palavra daquele que é todo poderoso. Aleluia! Na sua alma, Deus também o sustentou. Triste Abraão ficava de vez em quando. Deus cuidou da alma, Deus cuidou do espírito de Abraão. Abraão estava lá dentro da tenda, desanimado, dizendo: oh Deus, será que é o tal do Eliezer aí que vai ficar como herdeiro na minha casa, porque eu não tenho filho, o Senhor prometeu, mas o tempo passou, e esse Damasceno eu acho que vai ficar como herdeiro de tudo que eu tenho aqui. Deus falou: Abraão, calma, Abraão, respira fundo, Abraão. Respira fundo, Abraão, calma, vamos lá. Sai da tua tenda, Abraão. Dá uma olhadinha para o céu, conta as estrelas. Você aceitou o desafio de crer na minha palavra. Você acha que eu vou abandoná-lo aqui no meio do deserto? Dá uma olhadinha para o céu. Oh, aleluia! Nesta noite, com os olhos espirituais, contemple os céus que estão sobre a sua vida. As promessas de Deus não caíram, nenhuma delas. Todas estão em pé sobre a sua vida, e vai chegar o tempo delas se cumprirem uma a uma na sua vida. Mas não fuja do desafio, continue crendo na palavra do Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, aleluia! Nós sabemos que as batalhas são grandes, irmãos. As batalhas são grandes. No conforto, Deus sempre criou situações favoráveis para Abraão. Irmãos, quem crê verdadeiramente na promessa, na palavra de Deus, quem sai de Harã de peito aberto dizendo: eu não sou nada, mas Deus é tudo na minha vida, eu não sei para onde vou, mas Deus diz que tem um destino maravilhoso para mim, eu não sei qual é o caminho, mas Deus é o meu guia, Ele é a minha bússola, Ele é o meu norte, Ele é a minha direção. Oh, aleluia! Deus sempre faz coisas extraordinárias. É interessante que a gente vai lendo a história de Abraão. De repente Abraão chega num lugar e o príncipe, o rei daquele lugar fala assim: Abraão, vamos fazer uma aliança? Por quê? Eu sou estrangeiro? Não, porque a gente vê que Deus é contigo. Não é possível, você é tão abençoado, sim, tudo que você faz dá certo, tudo que você faz prospera, tudo que você coloca a mão é abençoado. Alguma coisa especial tem com você? Tem a palavra de Deus na minha vida. A marca, irmãos, daqueles que confiam na palavra de Deus, não é uma marca de derrota, não é uma marca de desânimo, não é uma marca de fracasso, mas é uma marca daqueles que estão vivendo sob a palavra de Deus. Imagine se Abraão chegasse: tem mais um lugarzinho aí para mim?
Quem é você? Eu sou um coitado que saiu de Harã. Estou caminhando aí, não sei direito. Deus está dizendo, não. Abraão chegava no lugar, eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Eu vou chegar aqui, vou me estabelecer e as coisas darão certas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão teve muita prosperidade, a gente nem precisa falar a respeito disto. Irmãos, enquanto muitas pessoas rejeitam as promessas de Deus, porque não querem deixar o conforto, a estabilidade, a segurança que julgam ter. Seja você como Abraão. Seja você como Abraão. Creia que o plano de Deus para você é muito melhor do que o seu plano. É só você colocar na balança o meu plano de Deus, o meu plano e o plano de Deus. Você vai ver, o plano de Deus é extraordinariamente melhor. Viva todas as coisas gloriosas que Deus tem preparado para você durante a sua jornada, até o cumprimento das promessas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Eu tenho aprendido uma coisa muito especial, irmãos, que tem mudado o meu jeito de ser. Duas coisas. A primeira, eu aprendi com o saudoso Dr. Miles Moore. Certa feita no Brasil, quando ele estava aqui, ele disse: as pessoas oram pedindo o poder de Deus para a sua vida, mas as pessoas não oram pedindo para Deus mudar o seu caráter. É fácil orar pedindo, Deus me encha do teu poder, mas é difícil orar, Deus me muda. Muda-me, Senhor, eu preciso ser diferente. O meu caráter precisa ser aprimorado pelas tuas mãos maravilhosas. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Pega este barro, molda e transforma, até que enfim se cumpram as tuas promessas que tens para a minha vida. Oh, aleluia! Essa é das orações mais difíceis de serem feitas. Porque a gente quer poder, mas não quer mudança. A gente quer poder, mas não quer abrir mão das coisas. A gente quer viver o cumprimento das promessas, mas não estamos dispostos a aceitar as exigências que Deus tem para a nossa vida. E a segunda coisa que eu aprendi é desfrutar da jornada. A gente só pensa no dia da conquista e a gente não desfruta a jornada. A gente só quer viver os dias bons e quer encurtar os dias das provações. Nós precisamos aprender a apreciar a jornada. É isso que Deus estava ensinando a Abraão. Os 25 anos que Abraão caminhou pelo deserto não foi uma tortura, não foram anos de tortura. Abraão aprendeu a desfrutar da jornada. E nós precisamos aprender a desfrutar a jornada que nós estamos fazendo em direção a Canaã. Isso tem mudado a minha vida. Isso tem mudado o meu jeito de ser e de ver as coisas, de reagir às situações. Quando chega o dia da provação, quando chega o dia da adversidade, a gente pode ficar bravo, pode ficar resmungando, até murmurando contra Deus, pode ficar carrancudo e dizer, Senhor, quando que vai acabar esta provação? Ao invés de desfrutarmos cada momento. Quando chega o problema, quando chega a adversidade. Eu sou daqueles que gostam de resolver na hora o negócio. Não deixo para amanhã, não deixo para depois. Tem que resolver agora, tem problema, vamos sair, vamos resolver. Tem que fazer, tem que dar certo, tem que resolver. Agora estou aprendendo, vamos desfrutar. Não deu certo hoje, amém, vai dar certo amanhã.
Senhor, a resposta, eu orei hoje, o Senhor não respondeu, eu vou continuar orando, quem sabe amanhã o Senhor me responda. O Senhor não abriu a porta hoje, amém. Vou continuar orando até que o Senhor me responda. Nós temos que aprender a aproveitar a jornada. Estamos caminhando em direção a Canaã. Daqui a pouco chega o nosso Isaac. Daqui a pouco chega a terra prometida. Oh, aleluia, daqui a pouco a gente vê a promessa se cumprindo diante dos nossos olhos, e a gente olha para trás e diz, oh, que trajetória extraordinária, lutas, problemas, dificuldades, mas foi uma escola, foi um aprendizado, foi uma lição, e tudo que eu aprendi lá, hoje me colocou pronto para viver o cumprimento das promessas. Abraão, Davi, José, tantos que tiveram paciência e curtiram passo a passo, porque estavam vendo a proteção de Deus dia após dia, problema após problema. Chegou o problema, eu estava conversando com uma pessoa esta semana, e ela disse assim, olha, eu fui no médico, e o médico pegou os exames e falou, olha, você tem isso, e a partir de hoje pode acontecer isso com você. E a pessoa falou, pastor, eu entrei no carro e fui repreendendo, está repreendido cada palavra, está repreendido, porque eu vou desfrutar a promessa do Senhor. Eu acreditei, eu aceitei o desafio da palavra do Senhor sobre a minha vida, e não vai ser uma doença que vai parar no meu caminho, eu irei chegar a Canaã. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite Deus te desafia a crer na palavra dEle. Não é o que o vizinho, o que o amigo, não é o que passou na sua mente, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Deus disse para você. Não é o que os teus olhos podem ver, é o que Deus está dizendo que vai ser. Não é a força das suas pernas para caminhar, mas é aonde Deus está dizendo que você vai chegar. Não é o seu vigor físico, mas é aonde Deus está dizendo, vai chegar. Oh, aleluia. Deus te desafia nesta noite a crer na palavra dEle. Se coloque em pé neste momento.